Se você começou a utilizar a inteligência artificial agora para melhorar sua produtividade e para economizar seu tempo, mas está achando que ele não dá um resultado tão legal ou que ele não funciona tão bem assim, talvez o problema não seja o ChatGPT. Se você está passando por isso que eu acabei de falar agora, não esquenta a cabeça não, que nesse vídeo aqui eu vou mostrar a estrutura completa que eu uso para criar os meus prompts para ter o melhor resultado usando o ChatGPT. E se você já utiliza a ferramenta há algum tempo também, assiste até o final para ver se você usa essa estrutura hoje, se você aplica e para você fazer os seus testes aí para ver o que vai trazer o melhor resultado para você, beleza? Fala galera, meu nome é Fernando. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. E aqui nesse canal eu falo sobre desenvolvimento pessoal, profissional, marketing digital e produtividade, beleza? Então se você gosta desse tipo de assunto, já peço para você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Galera, o que eu vou mostrar aqui para vocês de graça hoje é que essa galerinha que vende curso aí na internet tá ganhando aí, tá cobrando de você R$29, R$39 por um e-book lá para te ensinar a usar o ChatGPT para você melhorar os seus resultados, tá? Então, como eu estou expondo isso aqui de graça para vocês sem nenhum custo, eu já peço para vocês dar uma força, deixar o like aí, compartilhar esse vídeo para o YouTube entender que é um vídeo legal, bacana e ele começar a recomendar para mais pessoas, beleza? Então vamos lá. Essa questão de melhorar os prompts, e para quem não sabe o que é o prompt, é aquela linha de comando que você passa para a inteligência artificial, seja ela o ChatGPT, ou o Gemini, ou o DeepSeek, qualquer uma outra que você utiliza aí, para que ele devolva uma resposta para você, tá? Então é isso que a gente chama de prompt. Então, eu também já passei por isso no começo, de ter dificuldade de ter alguns resultados. Por muito tempo, às vezes, eu ficava bravo até com a ferramenta, mas aos poucos a gente foi aprimorando, pesquisando, e eu vou pegar tudo isso que eu aprendi e vou trazer mastigadinho para você aqui. Como que funciona essa técnica? Ela é baseada em 6 pilares, tá bom? Então eu vou passar rapidamente a ideia desses 6 pilares para vocês aqui, explicar rapidamente, e no final a gente vai fazer um comparativo. Eu vou montar um prompt simples, como se eu não soubesse dessa técnica, e depois eu vou montar um prompt aplicando essa técnica para a gente entender as diferenças dos resultados, e daí vocês podem aplicar aí também, beleza? Então vamos lá. O primeiro pilar é o pilar da tarefa. Então todo bom prompt ele começa com a tarefa. E aqui na tarefa eu vou deixar 3 dicas, que é a primeira, tem que ser o mais claro e objetivo possível. O segundo ponto, use sempre os verbos, então crie, construa, planeje, algo nesse sentido, tá bom? E o terceiro ponto é que você tem que colocar o objetivo dessa tarefa aqui nesse pilar, que é o pilar da tarefa. Tá? Não esquenta não, que a gente vai passar rapidamente por todos os pilares, mas na prática a gente vai ver como isso funciona. Então vamos para o segundo pilar. O segundo pilar é o contexto. Aqui a gente vai passar algumas informações para o ChatGPT que vão ser a base. Quem é você, para quem que você está falando, qual o ambiente, coisas do tipo, beleza? Terceiro pilar. Exemplos. Esse muita gente desconsidera, mas é muito importante. Então você pode dar exemplos do que você espera receber para o ChatGPT, assim como estruturas. Então, por exemplo, se você está criando um post para rede social, você pode dizer o que você espera receber. Se você espera receber uma imagem com título, com uma legenda otimizada para SEO, que tem um CTA e assim vai. E o quarto pilar é a persona. Aqui que a gente vai falar para o ChatGPT quem que a gente quer que ele se une, quem que ele vai representar. Se a gente quer um escritor, que é um escritor, um redator, um produtor de conteúdo, um especialista em marketing, tá? E por aí vai. Quinto pilar. Aqui a gente vai falar para o ChatGPT o que a gente espera receber. Então ele chama de formato. Então eu espero receber uma lista, uma planilha, um texto. E isso é muito importante porque se você espera receber um checklist e não coloca isso para o ChatGPT, ele vai devolver da forma que ele interpretar. E o sexto e último pilar é o tom. Ele é mais útil para quem produz conteúdo ou para quem produz textos, mas ele é essencial para que você obtenha o resultado que você está esperando. E aí, o que você vai dizer se você quer uma linguagem mais profissional, mais amigável, se você quer um tom de voz inspirador ou você quer usar um tom de voz mais engraçado, tá bom? E agora que a gente já entendeu como é que funciona a estrutura geral, eu vou partir para um exemplo prático aqui de um prompt qualquer, depois otimizado dentro dessa estrutura, beleza? Então vamos para a tela do computador. Galera, então, para exemplificar, eu já digitei aqui para a gente não perder tempo e vocês ficarem me vendo digitar aqui. Eu digitei no Obsidian mesmo, só para a gente fazer uma comparação entre os dois prompts, O exemplo que eu estou usando aqui agora
de criação de um post para Instagram. Ixi, Instagram é horrível, né? Então, o que eu coloquei lá? Para criar um post para Instagram falando sobre storytelling. Então, esse é um prompt lá comum, né? Que as pessoas, às vezes, com pressa ou quem não conhece a técnica ainda, só escreve isso, bem simples, né? Então, crie para mim um post no Instagram falando sobre storytelling. E eu vou falar das alterações, daí seguindo a técnica dos 6 pilares aqui já, e daí eu vou mostrar a diferença dos 2 resultados para vocês já. Então, primeiro pilar, que é o da tarefa. Então, toda essa parte de post do Instagram, que era o criar um post do Instagram, ela se desdobrou em tudo isso aqui, nesse detalhamento, né? Então, como é que eu coloquei lá? Cria um post do Instagram sobre storytelling no formato carrossel, contendo 5 cards. Os cards devem respeitar a seguinte estrutura: um título, uma explicação da ideia, a imagem deve ser correlacionada à ideia do card, né? Cada card deve ser focado na retenção do usuário e explorar um viés cognitivo. Na explicação do card, expor o viés utilizado, né? Isso para ele me explicar qual viés ele utilizou. Falei para ele criar uma legenda otimizada para SEO. Falei para ele listar as hashtags, o estilo da fonte que eu quero que ele use, que isso eu vou depois explorar a criação de imagem também, mas eu vou mostrar para vocês. E a explicação, a fonte que ele usa também, contraste. E aqui uma coisa interessante também, ó. Se você já tem uma estética ou de algum filme, alguma imagem que você gosta, você pode referenciar aqui. Além do exemplo lá embaixo das postagens, que eu vou listar os links, eu posso colocar aqui também na construção, né, da nossa tarefa. Então eu coloquei para ele assim, para ele usar a estética do filme John Wick. Então fica a dica para vocês, dá super certo, tá? Se tem alguma estética que você gosta de filme ou algum cineasta que você já conhece, você usar ele como referência para criar, vocês vão ver, fica super legal. Aí o pilar 2, que é do contexto, né? Então eu falei para ele que era uma startup, a gente vai publicar nessa conta dessa startup, que é uma empresa de marketing digital. Esse conteúdo ele é focado no topo do funil e ele tem um contexto educacional. Então eu passei o contexto para ele. Os exemplos eu vou colocar os links lá, não vou colocar aqui agora para não expor. E a persona eu falei para ele que ele era um profissional de marketing digital experiente e especialista em growth marketing. Aí o formato, eu falei para ele me entregar 5 imagens, mas isso aqui você tem que colocar a parte no chat GPT e você tem que ter a versão paga, se eu não me engano, tá, gente? Então, primeiro eu vou colocar só para ele criar os cards, as legendas, a legenda otimizada, né? E a lista de hashtags. E o tom que eu coloquei para ele aqui, da postagem, que é um tom moderno, inspirador e didático. Transformei todos esses pilares num prompt aqui, escrevi daí, né? Como se eu estivesse falando para o chat GPT mesmo, beleza? E daí, o que a gente teve de resultado? Então, para ele não pegar meu histórico, né, de criação, eu abri uma anônima aqui, né? E dei aquele comando que a gente viu lá, o simples primeiro. Então, chat, cria um post de Instagram falando sobre o storytelling. Então ele deu lá um título aqui. Você sabia que as pessoas lembram 22 vezes mais de uma informação quando deu um breve texto ali, uma boa história tem. E dá a impressão que ele criou uma legenda, né? Parece que ele criou uma legenda. E Deus me surpreendeu, deu até as hashtags aqui embaixo, né? Então foi isso que entregou. Então imagina o trabalho que você teria agora, né? Para construir todo esse post aqui, né? E daí, para quem gastou um tempinho a mais e agora conhece essa técnica, eu dei o comando aqui, né? Tá aqui, ó. Tem a referência do John Wick, tá aqui embaixo, que eu falei para vocês. Então lá, ele deu card por card para mim, ó. Então, card 1, gancho com viés cognitivo. Então, título, a explicação, qual que é o viés cognitivo que ele explorou, a descrição da imagem sugerida. Card 2, a mesma coisa, seguindo aquela estrutura que a gente tinha solicitado para ele, ó. Então, ele deu todos os cards separados. Aí a legenda otimizada para SEO, já criou aqui embaixo. A lista das hashtags que eu pedi para ele separado, tá aqui embaixo também. Aí ele perguntou se queria gerar um mockup, eu falei para ele gerar. Aí ele gerou aqui mais ou menos para mim como é que ficaria, né? Então a estética do filme que eu falei, a gente já vê bem aqui. A gente vê aqui que as letras são, como é um mockup, ele não prestou bastante atenção a essa parte de português, né? Falei para ele colocar aqui então para ele gerar separadamente. E daí ele gerou aqui um post. Então olha aqui, a diferença saiu basicamente pronto, e aqui eu poderia pedir para ele gerar o próximo card, gera o próximo card até acabar e salvar essa imagem aqui, e o post está
tá pronto, basicamente, né? Então, olha a diferença de escrever correto o prompt, o resultado que você obtém para isso aqui, né? Galera, nesse vídeo era isso que eu queria passar para vocês. Então, para quem vai testar essa técnica aí, depois me conta aqui nos comentários se deu certo e se foi bom para vocês, beleza? Até o próximo vídeo.